Bom dia a todos. Esse evento é uma ação de apoio da transição do trabalho remoto para o presencial da UFG, da Universidade Federal de Goiás, promovido pelo NEVIDA, que é o Núcleo de Estudos e Pesquisa em Educação, Violência, Infância, Diversidade e Arte, da UFG. Tornando público, né, esse evento à comunidade acadêmica, a todo o público em geral, como uma atividade de acolhimento, nesse momento de transição e de início de mais um ano, mais um calendário letivo. O nosso tema, né, vai ser a arte marcial na formação, a importância da arte marcial na formação do sujeito. E, para isso, nós temos aqui diferentes professores e praticantes de arte marcial, professor Pedro, professor Kanashiro, professor Marcelo, e eu também sou praticante de arte marcial. Cada um vai falar um pouquinho, a gente vai fazer algumas perguntas, e depois nós iremos abrir para o debate. Com a comunidade, vocês vão poder ficar à vontade para fazer as perguntas para qualquer um de nós, ou para todos nós. Vamos começar, então, com o professor Pedro, que é professor universitário e também representante do estilo Wing Chun. Professor, fala um pouco como que é a sua arte marcial, né? O que é o Wing Chun? Explica ele para a gente, por favor. Tem que coisar o microfone, desmutar o microfone. Bom dia a todos, é um prazer estar aqui com todos vocês. O Wing Chun é uma arte marcial chinesa, recente, data de uns 600 anos, por aí. Foram técnicas ensinadas por Nimue, uma monja, a uma jovem, Wing Chun, né? E essa jovem sistematizou, elaborou o sistema dessas técnicas. Ela se casou com um praticante de outro estilo de arte marcial e, por questões de gênero na época, né, uma mulher não podia divulgar um estilo de arte marcial, coube ao marido, então, que divulgou com o nome da esposa Wing Chun. Essa arte foi se desenvolvendo no sentido muito restrito à China, mas, em determinado momento, o Bruce Lee se muda para os Estados Unidos. Lá, na China, ele era professor de dança, né? Cha-cha-cha. Nos Estados Unidos, ele cursa filosofia. O TCC dele, inclusive, é sobre um filósofo ocidental, que é o Hegel, né? De 1770 a 1831, e continua a praticar o Wing Chun, que tinha iniciado com o Ip Man. O Bruce Lee se encontrava no segundo nível do Wing Chun, e ele continua a praticar a arte marcial até fundar o próprio estilo dele. Foi o Bruce Lee, então, que começou a abrir a arte marcial chinesa Wing Chun para o mundo, posteriormente convidando o mestre Ip Man para os Estados Unidos, para onde ele foi, e de lá para o mundo foi divulgado. É uma arte marcial recente, mas tem muitas pessoas praticando no mundo, né? O Wing Chun ele é composto de 6 níveis, né? Eu estou no 6º nível, eu não sou mestre de Wing Chun, eu faço parte da família Muay Bai Da, o mestre é o Rogério Baeta, e o centro é Belo Horizonte, aqui no Brasil, e nós temos núcleos em outros lugares do Brasil e fora do Brasil, na África e na Irlanda, né? O sistema, então, se compõe de 6 níveis, né? A arte visa
enquanto arte marcial ela visa propriamente a efetividade, a simplicidade, né, em seus movimentos, e quanto à questão da formação, nós vamos deixar para depois, né, Sanatana? Então, o Wing Chun tem, aqui no estado de Goiás, tem um núcleo em Goiânia e tem outro sendo formado em Anápolis, né? Os praticantes, então, estão agora nesse sistema de transição também do remoto para o presencial, né? E é isso, né? A história do Wing Chun, muito de forma geral, é essa. Ele chegou aqui no Brasil pelo Léo Imamura também, tinha outros antes dele, né? Mas na nossa família, o Léo Imamura foi o mestre do nosso mestre, que é o Rogério Baeta, e nós seguimos com o Rogério Baeta. O Léo Imamura também tem uma série de núcleos no país, né, e desenvolve esse trabalho, né? Eu acho que é isso, né, Sananta? Professor, e muito obrigada. E qual que é a importância dessa arte, né, tão interessante, criada por uma mulher aí? Qual é a importância dela no processo formativo? Seja entendendo o processo formativo aí em suas, né, diversas categorias, né? Então, Sananta, é interessante isso mesmo, né? Talvez seja uma das únicas, ou talvez seja até a única arte marcial, né, que tenha tido uma origem feminina, né? E isso é muito presente no Wing Chun, né? Essas artes chinesas tiveram muita influência do pensamento taoísta e da concepção filosófica deles, né, de um elementar que se desmembra em Yin e Yang. Muito entendido o Yin como lado feminino, é traduzido muitas vezes assim, e o Yang como lado masculino, não é? É uma tradução muito simplória, mas explica para a gente um pouco sobre a arte marcial Wing Chun, né? A receptividade, a criatividade, né? a responsabilidade com o outro, a criação, né? Tudo isso de elemento originário do Yin, né? E do Yang, da efetividade, da precisão, né? Então, o Wing Chun ele é fundamentado numa concepção triangular, né? Assim como outras áreas, a base é triangular, em formato triangular, né? Visa o ponto central, que é uma polêmica nos nossos treinos, o que significa realmente essa linha central, né? Trabalha com energia, não exatamente com força, né, com deslocamento de energia, inicialmente com contato físico. A pessoa, quando começa a praticar, então, essa arte marcial, ela começa a ter uma reeducação corporal, né? Ela mantém um compromisso com o seu parceiro de treino, que para nós é muito importante no processo formativo, a responsabilidade com o outro, não é? A precisão, a simplicidade, o compromisso, a disciplina e a responsabilidade com a arte. Lembrando que esses valores eles são eles também aparecem em diversas outras artes marciais, né? Só queria lembrar que quando a gente usa essa expressão arte marcial, a gente sempre pensa no deus Marte, que é o deus da guerra, né? Há pouco, o praticante de karatê lá da Universidade Federal do Maranhão, que faz um trabalho bonito, o Fábio Cárdias faz um trabalho bonito no Pará, com aldeias indígenas, fez uma palestra em que ele nos explicou que o deus Marte não é somente o deus da guerra, o deus da luta, assim como como entraram diversas artes marciais aqui no Brasil, uma luta com o outro, né? Mas o deus Marte é também o deus do cultivo. Então, esse é outro elemento muito importante para a formação. Em Chun, a gente usa muito a expressão zelo, né? O zelo pela arte, o cultivo pela sabedoria,
o cultivo pelas técnicas, o aprimoramento das técnicas. Tudo isso é muito relevante para a nossa cultura, que vem sendo formada basicamente, vamos dizer, de forma mais próxima a nós do século XVII para cá, né? Momento no qual o Wing Chun vai estar aparecendo, né? No século XVII para cá, com a separação entre as pessoas, sujeito, objeto, oriundo lá de Descartes, com a ideia de que a gente forma entes, ou seja, a gente trabalha muito uma formação voltada à função e não ao ser humano integral, né? E a gente começa a perceber problemas na atualidade. Por exemplo, a natureza tida como obstáculo à destruição da natureza, problemas de gênero, as pessoas que começam a olhar para o outro não como uma outra pessoa, mas como alguém que é um transexual, que é diferente do homossexual, que é diferente, sabe? Essas diferenças que ocorrem, elas são prejudiciais para nós. Ao invés da gente entender a questão de gênero como lidando com pessoas, né? a gente começa a criar uma série de empecilhos à formação da nossa cultura em geral. Então, eu suponho que a arte marcial, aqui eu estou falando do Wing Chun, né, pode contribuir muito, inclusive nesses campos relativos a pesquisas acadêmicas, por exemplo, o próprio gênero que eu citei, uma vez que a gente poderia introduzir outra forma de princípio filosófico no processo formativo. Essa outra forma a gente poderia reelaborar ou repensar pelo modelo ocidental as contribuições de outras culturas, e uma delas seria essa, a do Wing Chun, lidando com o Yin e o Yang ao mesmo tempo, né? Isso seria muito útil. Mas são esses, né? O compromisso com o outro, a responsabilidade, o esforço com a prática, o treino, né? A necessidade de lapidar cada vez mais as técnicas que você aprende, tudo isso eu acho que é muito relevante para o ensino formal e para a nossa vida em geral, né? Está desligado o Obrigada, seu? professor. Arrumei. Obrigada. A gente percebe que, muito além da técnica em si, né, existem várias outras contribuições para além daquelas que a gente pode ver a olho nu, né? Só quem pratica mesmo é que experiencia, né? A gente fica perguntando nessa Nanta, né? Quando a gente ficar bem velhinho, o que a gente fará com a arte marcial que a gente estudou tanto tempo praticando, né? Não é? Então, algo de humano deve ter ali para nos ajudar, né? Com certeza. Para continuar, né, esse debate, colaborar, vamos chamar agora o professor Marcelo Kanashiro, sensei de karatê, formado pela JK japonesa e quarto Dan, reconhecido no Japão. Sensei, fala um pouco também, né, sobre o karatê. O Pedro falou sobre o Kung Fu, o estilo de Kung Fu, e você representando o karatê, fala um pouco sobre o que é o karatê para a gente, por favor. Bom dia. Então, vou falar sobre um pouco da história do karatê bem rápido, assim, né? O karatê é surgido na ilha de Okinawa, com o nome de karatê mesmo, arte marcial. Essa palavra, antigamente, era ligado pelo kanji de mãos chinesas. E com o tempo, o mestre do karatê, quando ele queria levar o karatê para o Japão, sair de Okinawa para o Japão, ele teve que pesquisar um nome, porque o Japão e a China, né, sempre teve problema com guerra, essas coisas. Então, ele conseguiu trocar o nome através do kanji para mãos vazias. Mas ficou a mesma palavra, karatê, o caminho das mãos vazias, né? E do Japão, foi que eu, na universidade de karatê, expandi o karatê para o mundo, chegando no Brasil. No Brasil tinha vários professores, mas alguns mais conhecidos aqui foi o Juichi Sagara, Yasutaka Tanaka, no Rio de Janeiro, o Juichi Sagara de São Paulo, Sadamu Ryu, também no Rio de Janeiro, e mais ou menos na mesma data eles começaram a dar aula aqui no Brasil. Então não tem exatamente assim, quem foi o primeiro que começou. Através deles, o karatê se espalhou dentro do Brasil, né, chegando a praticamente em todas as cidades quase que eu conheço tem karatê, né? E essa arte tem se difundido cada vez mais, né? Hoje o estilo de karatê Shotokan, que é o que eu pratico, são vários estilos. O Shotokan é o maior estilo do mundo.
né? Eu fui numa competição esse tempo atrás na Irlanda, tinha 365 países competindo. Então, ela se difundiu muito bem em todos os países, né? E tem crescido cada vez mais adeptos, tanto de criança, mulheres, pessoas de idade. Antigamente, só existiam mulheres, só existiam homens. Não tinha praticantes de mulheres e nem crianças. E o professor de karatê, mestre chamado Shuntiku Nakoshi, ele tinha muito contato com um outro sensei de judô, chamado Jigoro Kano. E numa visita nessa escola do Jigoro Kano, ele viu que tinha muitas mulheres. Aí ele perguntou, mas é legal mulher treinar, né? No karatê não tem. Aí esse Jigoro Kano falou, não, vou introduzir algumas pessoas, algumas mulheres do judô, eu quero que você treine elas no karatê. E me fale qual a diferença, né? Então, foi aí que introduziu mulher dentro da arte marcial, no karatê, né? Na arte que eu estou falando. Vieram do judô, fazendo uma pesquisa de treinamento do karatê, e o mestre de karatê viu que realmente as mulheres tinham a mesma capacidade, ou até mais, de se desenvolver no karatê. A partir daí que o karatê trouxe mulheres para a arte. Né? E agora, criança não tem muito tempo assim, que eu estou lembrando que tem criança no karatê. Eu comecei a dar aula em 1995, já tinha criança no karatê. Mas hoje tem menino de 3 aninhos, 4 aninhos praticando karatê, devido à formação que o karatê leva, né? A formação de caráter e o trabalho que o karatê tem. Isso, Sensei. Fala um pouco, então, sobre a importância dele, né, no processo formativo, no seu processo pessoal, o que o senhor observa nos seus alunos. Então, o karatê, ele, por ser uma arte japonesa, ele traz também a cultura japonesa, né? Traz a disciplina japonesa. E todo mundo já conhece, né? Tem visto ao vivo, num jogo de futebol que teve aqui no Brasil, não sei se as pessoas lembram, quando acabou o jogo, o pessoal japonês foi lá e limparam todo o ginásio, todo o estádio, catando lixo, né? Isso foi mostrado no mundo todo. Então, a nossa arte traz isso, né? Durante o nosso treinamento de karatê, no final da aula, tanto adulto como criança, a gente tem um trabalho chamado SODI, que é a limpeza do tatame. As crianças têm que terminar e a gente faz eles limparem o tatame, pano mesmo, sem usar roda na mão. Eles limpam o tatame para quê? Para deixar para o próximo vir aquele lugar limpo que ele acabou de usar. Isso ajuda muito na formação da criança e do adulto, né? Às vezes tem médico treinando comigo lá, uma pessoa formada, e ele está lá limpando no final da aula como se fosse um aluno normal, né? Então, essa formação traz para o futuro pessoas que respeitam o próximo, né? Porque eu acabei meu treino, eu tenho que deixar limpo para o próximo, não posso deixar que o outro venha onde eu treinei, limpe para treinar. Sempre assim, acabou um treino, ele limpa para o próximo. E aos domingos a gente tem um solde maior, que aí a pessoa já limpa também vestiário, limpa academia, jardim. A gente convida os alunos, né? Aí esse é quem é livre, quem quiser vir fazer o trabalho. Então, esse também é um trabalho de formação espiritual, como o Pedro disse, é um triângulo, né? Formação espiritual, mental e física. O trabalho físico é o treino, né? O treino árduo do karatê. O trabalho mental é justamente você se preparar para modificar o lugar, o ambiente onde você está. Né? Você sair de um... A gente pega algumas crianças que vêm de projeto social, que a gente sabe que tem muitos problemas, e modificar mentalmente ela, para ela tentar viver naquele local que ela está com os seus pais, e não ter aquela mesma formação antiga, né? Tem criança que xinga, que briga, que chega muito violenta no dojo, e mentalmente a gente trabalha essa parte dela, né? Fisicamente, o karatê trabalha isso e evolui espiritualmente todo mundo, né? todo ser em volta. Esse é o trabalho, é um dos trabalhos que o karatê faz, né? Claro que tem muito, mas é muita coisa para me falar assim ao vivo, mas tem muita tipo de formação. Por exemplo, quando a gente entra no dojo, a gente não permite entrar de chinelo, você tem que entrar descalço. E todas as crianças já colocam o seu chinelo no lugar certinho. A primeira vez que um pai chegou lá e viu isso, ele achou muito estranho. Ele falou, mas nossa, meu filho lá em casa, ele joga roupa em qualquer lugar, chinelo, como que aqui na academia você faz isso? Como é que você consegue? Eu falei, é simplesmente a ordem da academia, não tem outro jeito. Ele aprende como que é e convive dessa maneira. Então chega a criança lá que o pai fala, nossa, eu queria que eu fizesse em casa, porque na minha casa é totalmente o contrário. Eu já cheguei em festa, assim, eu chegar lá, o menino tá correndo, bagunçando, fazendo bagunça, subindo na grade, o pai gritando. Eu chego assim no ambiente, a criança me vê, ela para. Ela vê o sensei, né? Então ela tem um respeito pelo sensei. Então eu acredito que a arte marcial contribui, né, com essa formação de crianças, adultos e jovens, né? Nessa disciplina, né?
a gente tem muita disciplina com horário, né? Chegar naquele horário, terminar a aula naquele horário, nunca terminar antes, nunca começar antes. Então, isso já vai formando mentalmente a criança a ser uma pessoa organizada. E o adulto, ele é mais difícil porque ele tem muito vício, né? Mas com o tempo, né? Adulto talvez mais tempo do que uma criança, uns 2, 3 anos de treinamento, ele consegue ter a mesma disciplina de uma criança novinha, que entrou no karatê e já se formou com aquela disciplina. Isso é um trabalho que a gente faz dentro da formação do caráter da pessoa dentro do karatê. Obrigada, Sensei. O senhor gostaria de falar mais alguma questão? A gente deixa para as perguntas. Não, pode deixar para as perguntas. Obrigada. E agora o Sifu Marcelo Gabriel, que também é professor universitário, filósofo e representante do estilo Louva-a-Deus do Norte, aqui em Goiás. Olá, bom dia. Obrigado pelo convite aí, a Saranta, professor Kanashiro, Pedro, professor Pedro. Fico muito feliz de participar desse momento aqui. Pois bem, eu comecei no Louva-a-Deus no ano 2000. 2000, tive o primeiro contato em 2002. A minha formação em arte marcial um pouco antes, em outros sistemas. Em 88 para cá que eu comecei a treinar outro sistema de arte marcial. E em 2000 eu conheço esse chinês especificamente. E o Louva-a-Deus, ele nasce nesse mesmo ambiente próximo ao que o professor Pedro colocou do século XVII, curioso, né? Então, ali no século XVII, tinha muita mudança na própria China, dado todo o contexto de guerra que se vivia ali. E o Louva-a-Deus é um estilo também recente. E ao mesmo tempo que ele é recente, em analogia aos outros estilos de Kung Fu que já existiam. Tem sistema de Kung Fu que tem mais de 2000 anos, como o próprio Garra de Águia, chamado Yan Sao Fan Si, né? Ou Mão da Águia de Lutar, o próprio Chou Li Fa, ou Hungar, são sistemas mais antigos do que o Louva-a-Deus. Então, o Louva-a-Deus, ele é um embrionário ainda na cultura chinesa, dentro desse universo chamado de Kung Fu, né? E eu quero ressaltar aqui, por exemplo, o próprio termo Kung Fu, né? Kung, a ideia de esforço. O ideograma Kung lembra muito a maneira ideogramática, com esforço, empenho, perícia. E uma tradução muito interessante do professor Tai, um artista plástico lá da PUC, chinês e especialista mesmo em ideograma, ele traduz por tempo também, uma coisa muito curiosa. Esse tempo que você vivencia de maneira bastante intensificada, não cronometrada, né? Então, o Kung Fu não é filho do Cronos, né? Assim, isso é interessante. Essa ideia de Kung, de esforço, de empenho, né? Lembra muito o trabalho dos artistas mesmo, né? Em frente à tela, outra coisa. É uma outra relação. Então, isso significa perícia, labor, nesse sentido de empenho. E Fu, esse homem chinês, homem no sentido universal, né? O ideograma lembra o homem de braços abertos. Então, o homem receptivo, esse homem que elabora o si mesmo e o outro. Então, o Kung Fu, entendido então como uma habilidade construída mediante ao esforço de si para o outro, que é essa aberta para o universal. É uma tradução muito interessante. Na verdade, como vai dizer Heráclito, né, Pedro? É uma aproximação, na verdade, a tradução do Kung Fu. Então, dentro do Kung Fu tem milhares de estilos. Hoje, mais ou menos catalogados, aproximadamente 1.100 estilos diferentes. Já se perderam muitos. E o Louva-a-Deus surge nesse universo, então. É um estilo do século XVII, é um sujeito chamado Wolong, um nativo do norte da China, que já treinava outro sistema de Kung Fu à época, especialista em Qin, que é a espada chinesa. E o Wolong, ele era um praticante, mas não um praticante regular do templo de Shaolin, um dos vários templos que tem, no norte da China, e que lá ele observando alguns dos seus praticantes, e tinha um irmão mais velho, Abade Fang, que era especialista em garra de águia. Ele sempre perdia a luta com esse Abade, perdia sim, a luta amigável, e ficava muito incomodado. Então, quando ele passa a se isolar numa montanha e estudar mesmo assim a arte marcial na observação da natureza, em especial ele observa um inseto, louva-a-Deus mesmo, ao capturar uma cigarra. Mediante a isso, ele junta, isso aqui é uma informação muito importante, o louva-a-Deus não nasce sozinho. O Wolong, ele tem uma observação
com outros 17 estilos ali da região. Então, é ele mais 17 mãos trabalhando para se formar o Tolong Kun, em cantonês, que é Kin, esse Kin no final, significa mão ou estilo. Tolong, louva-a-Deus. Então, forma louva-a-Deus de luta. E em cantonês, em mandarim, Talang Chen, né? Esse Chen é o mesmo ideograma do Kin, como a gente falasse Tai Chi Chuan ou Tai Chi Chuan, como é mais conhecido. Esse Chuan ou Chen, a pronúncia Chen, significa mão, né? Estilo, forma de luta. Então, em mandarim, Talang Chen. A partir disso, se desdobra, vai ganhando reverberação histórica, passando século XVIII, século XIX, século XX, entra a figura muito importante, que é o mestre Lo Kuo Yu, responsável de sistematizar esse sistema, curiosamente, em Xangai. E a partir dali, ele cria uma associação muito forte também nesse sentido, para difundir o Tolong naquela região. Mas o mais interessante disso, dessa perspectiva histórica, é quando ele tem 21 discípulos e um deles, chamado Wong Hong Fan, que é um dos principais mestres de louva-a-Deus, que migra esse estilo para Hong Kong. Por que eu falo que isso é importante? Porque em Hong Kong é muito comum, muito fortemente, sistemas do sul serem mais intensificados, como o próprio Hungar. O Wing Chun tem uma força muito forte também, tem uma força muito expressiva no sul, né, Pedro? Em Hong Kong. Foshan, né, que é importante também. Nesse caso, o Hong Fan, ele populariza, né? Ele difunde bem o louva-a-Deus, escreveu 40 livros sobre louva-a-Deus, que temos esse acesso até hoje, que geralmente são passados de discípulo, de mestre para discípulo. O Hong Fan, então, ele tem 25 discípulos, e um deles é o Lai Dai Chun, que Lai Dai Chun se destaca pela sua ferocidade, necessidade de aprendizado, e começa a evoluir o louva-a-Deus, levando para os Estados Unidos, conhecido como mestre Brendan Lai. E o Brendan Lai, o Lai Dai Chun, o nome dele em chinês, difunde muito fortemente o louva-a-Deus nos Estados Unidos, São Francisco. Nas primeiras apresentações de Kung Fu nos Estados Unidos, estavam reunidos o mestre Brendan Lai, mestre Ice Wong do Hungar, mestre Jini Lau do Garra de Águia e outros sistemas de Kung Fu. E o Kung Fu louva-a-Deus começa a ficar mais difundido com essa propagação, por exemplo, louva-a-Deus em especial do mestre Brendan Lai. Brendan Lai faz um trabalho intenso e deixa 13 discípulos. Desses 13, um deles é meu professor Samuel Mendonça, que representa o estilo no Brasil, e dessa representação temos nós, os seus alunos, no meu caso, que sou então a 10ª geração desse sistema em Goiás. Então, basicamente, essa é a história do louva-a-Deus, e aí a gente então tem essa correlação histórica, e fortemente o louva-a-Deus ele vai ganhando popularidade, percebendo também em outras linhagens de louva-a-Deus. A que nós treinamos, nasce lá o Tolong original, mas depois temos louva-a-Deus 7 estrelas, louva-a-Deus Flor de Ameixeira, louva-a-Deus Mão Celeste, louva-a-Deus ou Mão Suprema, louva-a-Deus, que é o Tai Chi Tolong. Por exemplo, o Flor de Ameixeira é Mei Hua Tolong, Shatsin Tolong 7 estrelas. Mas por que essas diferenças? Cada mestre vai se identificando com determinados princípios do louva-a-Deus e vai ali se especializando na sua forma de se expressar. Mas tudo de uma origem chamada Tolong. E essa linhagem de 7 estrelas, e basicamente 80% que a gente treina, e 20% se a gente pudesse quantificar, né, o Tai Chi Tolong, por uma pessoa muito importante na família, que é o mestre Tony Chui, que é irmão de treino do meu professor, então, nesse caso, em cantonês chama-se de Sirin, que é responsável da sistematização e de fato, né, manter sobre evolução o sistema louva-a-Deus de 1968 até hoje, que a gente tem contato. Então, basicamente, o louva-a-Deus e a linhagem que a gente treina tem esse aspecto histórico aí. Obrigada, Marcelo. E, né, você como filósofo, como que é a sua percepção, né, a importância do Kung Fu no processo formativo? Olha, eu penso assim, a relação, pensando a partir da concepção chinesa, inclusive que o Pedro já esboçou, é muito importante lembrar a relação
do pensamento chinês com o Kung Fu na questão da natureza. Isso é muito importante, né? Então, quando os chineses observam, na verdade, em particular, louva a Deus, observam o animal, o seu comportamento, por exemplo, é para além da percepção sensorial daquele inseto. Por exemplo, a noção de agressividade é muito importante no louva a Deus. Agressividade em que sentido? Capacidade de enfrentamento, capacidade mesmo de se perceber como sujeito de conflito, capacidade de se perceber como um corpo que ele é constantemente um elemento conflituoso. E um aspecto muito fortemente que eu vejo na ideia de formação, por exemplo, é essa correlação entre aquele que treina e aquele que ensina. Então, essa figura do Sifu, essa figura do Sensei, por exemplo, creio eu, na cultura japonesa, também colocou o Sensei Kanashiro, é uma figura que intercambia muito isso. A palavra Sifu, por exemplo, ela tem 2 ideogramas distintos para a mesma palavra. Sifu como professor, mestre, ou Sifu como pai, pai marcial. O que isso reverbera? Essa possibilidade de uma formação em que está sempre em constante movimento de alteridade com o outro. Então, eu penso que enquanto arte marcial chinesa, a relação entre natureza, homem e o outro é fundamental. E vejo ali uma dimensão espiritual muito forte. Espiritual em que sentido? Na forma como os chineses colocam para a gente, a ideia de você abarcar o todo quando você treina da... Então, esse aspecto formativo, ele sugere, a partir dessa relação sanatana chinesa de arte marcial e Kung Fu, louva a Deus, muito fortemente dessa concepção de natureza para o chinês. Isso é muito importante. Você pode observar bem assim nas obras de arte chinesa, nas telas, nas músicas, essa correlação com a contemplação. Então, o que isso significa? Contemplar, estar atento a esse espaço que eu faço parte. Por isso que essa relação com a natureza, no aspecto contemplativo, sugere ali essa condição, ou pelo menos essa abertura que vai ser modo espiritual aqui. Apesar de espiritual ser bem gasto, já esse termo, mas para o chinês, entendendo a cultura, essa dimensão que sugere que qualquer arte marcial bem treinada propõe, que é a transcendência, no sentido assim, de extrapolar alguma coisa muito mais comum, né? E o treino, repetindo, essa concepção de esforço que louva a Deus traz, uma arte marcial, ou Kung Fu na sua concepção originária, ela é eminentemente uma prática que convida o tempo todo pela relação técnica, relação meditativa, contemplativa, estudo, a essa transcendência. Por isso, esse aspecto aí de um diálogo com tudo aquilo que circunda, né? Nesse aspecto, a relação do pensamento chinês ela é muito potente, porque dialoga e converge para qualquer tipo de estilo ou sistema, né? As mais diferenças que há, assim, e os estilos distintos que tem, né? Então, louva a Deus, em especial o estilo que nós treinamos, no Brasil, um aspecto que chama muita atenção é essa relação, assim, nós não somos chineses, mas aquilo que a cultura pode oferecer para nos entendermos como sujeitos. Acho que isso é fundamental. E isso é muito interessante. Porque lá também, dentro da cultura chinesa, os debates são fortes sobre a arte marcial, né? Essa concepção que os orientais são práticos, os orientais têm só uma relação supostamente meditativa. O que significa isso? O próprio diálogo entre professores e aluno, mestre, discípulo, a cerimônia do chá, tudo isso é uma relação de conversa dialógica. Há um trabalho também do outro de intelecção e há a concepção do todo envolvida. Nesse aspecto, eu vejo a questão da formação. E, além disso, né, há um elemento muito curioso, que o professor Pedro já até trouxe na relação ao Wing Chun, essa relação do feminino e a mulher na arte marcial. Então, um exemplo muito interessante de uma mestra, Lili Lau, de Garra de Águia, que a gente conheceu aí. Ela está com 70, se não me engano, 74 anos por aí. E ela, muito conhecida do mestre Brenda Lai, também tem um trabalho bastante expressivo na figura da mulher, enquanto Sifu, né, enquanto mestra, nesse sentido, dialogando fortemente, porque ela mora nos Estados Unidos, por exemplo, mas como chinesa, e o que significa uma mulher mestre de arte marcial Kung Fu
no sentido de Sifu, conseguir atravessar para o outro lado do mundo, se manter como um Sifu de arte marcial, que no caso aqui é você, né, Sananta, que vai falar sobre isso conosco agora, dessa importância. Já aproveitando, tá, deixa, né? Sananta, que treina Kung Fu Louva-a-Deus também, é membro da família Louva-a-Deus, artista no seu sentido pleno, porque é artista marcial e atriz, né? E professora, e essa conotação feminina e mulher na arte marcial. A Sananta, inclusive, tem um trabalho muito interessante em Brasília sobre isso. Então, já aproveito, Sananta, né, e passo para você aí essa relação entre arte marcial, feminino e, curiosamente, você fala para nós aí, né, que significa esse modo de resistência que você trabalha, que é muito interessante na perspectiva da nossa cultura hoje em dia. Mas, por favor, nos apresente quem você é. Obrigada, Sifu. Eu sou a Sananta Vicêncio, né? Sou praticante do Louva-a-Deus, aluna do Sifu, e acho importante falar que eu sou mãe também, porque podem ter muitas mulheres mães que às vezes não se sentem aptas, né, a praticar arte marcial. Ah, isso não é para mim, isso é só para gente jovem, né? E eu comecei já um pouco mais, com 20 e poucos anos, mas assim, até hoje é sempre um recomeço, né? Que eu parei por conta de 2 gravidezes, né? Minhas 2 filhas, fiquei um tempo sem treinar, voltei. O que importa é a gente continuar, né, em movimento, treinando. O Sifu já falou sobre o estilo, louva-a-Deus, né? Bastante. E eu quero só deixar aqui a minha visão, né, a minha vivência com a arte marcial, enquanto mulher, enquanto mãe, enquanto professora de defesa pessoal para mulheres também, que eu comecei esse trabalho há um tempo aqui em Brasília. Para mim, o Kung Fu sempre foi desde que eu comecei, há 15 anos atrás, uma válvula de escape, assim, quase. É uma meditação, é uma terapia, é algo muito além, assim, da técnica. Inclusive, inicialmente, para mim, era muito mais esse processo. Eu tinha um pouco de medo da luta, né? Eu acho que muitas vezes as mulheres são ensinadas, né, a ter medo desse confronto, de entrar em contato com a própria agressividade. E eu tinha esse receio. E depois de muitos anos de prática, né, eu fui obrigada a me confrontar com isso também, né, com esse meu medo. E hoje em dia tento ajudar outras mulheres, né, por meio dessas oficinas de defesa pessoal, né, a entrar em contato com essa agressividade, né, que é inerente e importante à arte marcial, e buscar esse equilíbrio. Para mim, a prática do Kung Fu, da arte marcial, ela é essa tentativa, né, de encontrar o equilíbrio nessa vida contemporânea, né, professora, mãe, um monte de coisa que a gente faz, todo mundo, né, com a vida extremamente corrida, e é aquele momento em que eu me conecto. Para mim, é uma questão de conexão muito forte, uma conexão com quem eu sou, com quem eu quero ser. Todos aqui já falaram, né? Todos os professores já falaram da questão dos valores, do espiritual, da transcendência que o Sifu falou, né? Então, não vou repetir essas questões que são realmente só quando você pratica que você vivencia mesmo, que você compreende, né? E um lugar de equilíbrio, né? De busca desse equilíbrio aí na vida. E pensando na sociedade que a gente vive hoje, assim, eu comentei já com meu marido, que também é praticante de arte marcial, como praticar uma arte marcial hoje, né, pode ser às vezes inútil, porque a gente pensa que a gente tem armas, né, eu não vou, vai vir alguém me assaltar, eu vou bater, né? Não, o cara pode estar armado, então tem um aspecto inútil, entre aspas, né, pensando nessa utilidade de que para você fazer algo tem que ser garantido, né? Não, ela tem uma outra utilidade, ela tem uma utilidade subjetiva e social, do ponto de vista que hoje em dia a gente tem ao meu ver, né? As nossas relações são muito mais fluidas e às vezes superficiais, né? Devido
ao ritmo mesmo da vida, né, que a gente leva. E a gente, às vezes, não consegue nem se relacionar com a nossa família consanguínea, né, direito, de forma um pouco mais aprofundada. Então, fazer parte de uma família de arte marcial traz essa oportunidade de você compreender outras formas de relação, como se Foucault colocou, a questão do outro, da alteridade, é muito forte na arte marcial. E é muito interessante, porque às vezes tem um colega que acabou de entrar, um Sirrim, ou um Sirrim que não aparece há muito tempo, e quando a gente encontra, quando a gente treina junto, todos aqueles valores, né, que a arte marcial traz, da hierarquia, do respeito, da ética, do prezar pelo outro, tudo isso aparece, né? Tudo isso a gente consegue colocar em prática tudo isso. Então, é um modo de se relacionar muito diferente do que a gente está acostumado no cotidiano. Até a questão da hierarquia, né, que hoje em dia é bem polêmica até, né? Eu, por exemplo, sou uma das mais antigas lá da academia, mas eu não sei mais técnicas. Tem outros colegas que sabem muito mais técnicas do que eu, apesar de eu ser mais antiga. Mas existe uma relação de respeito, né? Porque eu estou ali há mais tempo. Então, isso é muito importante. E você saber que você pode contar com aquele grupo, que é um grupo que está ali, a gente já ajudou diversos colegas em diversas ocasiões, então saber que você tem aquele apoio daquelas pessoas que, né, você nunca imaginava conhecer, que vem cada uma de um lado, é muito interessante, e para mim é uma forma de resistência quase, à vida de hoje, você praticar uma arte marcial que pode ser inútil, né, e ter essas relações de família com pessoas que são desconhecidas a princípio. Então, é uma forma de viver um pouco alternativa, digamos assim, né? Um pouco fora desse padrão que a gente está acostumado. E acho que é uma forma de resistência, né? A esse desequilíbrio que muitas vezes a gente encontra, que a vida traz para a gente, né? Enfim, convido as mulheres a fazerem arte marcial, a se aventurarem. Sou o exemplo vivo de que é possível, porque eu morria de medo e hoje em dia estou aí, não imagino minha vida sem isso mais. Então, acho que um dos nossos objetivos também é convidar vocês a experimentarem, né? Qualquer arte marcial que seja, se ela é feita com seriedade, se você tem um instrutor, um sifu, um sensei sério, ético, com certeza os benefícios vão ser enormes. Acho que é isso. Samantha, obrigado pela veracidade, né, Pedro? Assim, a capacidade de falar aquilo que vivencia, né? Eu fico particularmente muito feliz, né, enquanto professor, né, e fazer parte da mesma família. E eu gostaria de, então, de explorar você mais um pouquinho sobre, então, a importância da formação, porque você também é professora, né, de arte marcial, e também de arte, de teatro, né? Poderia explorar um pouco mais sobre isso? Aí, como é que você vê o Kung Fu para você, na perspectiva da formação, enquanto mulher também? Eu fiz a minha pesquisa de mestrado, né, sobre o Kung Fu na formação dos atores, como uma ferramenta, uma técnica para auxiliar na formação psicofísica dos artistas cênicos, atores, dançarinos, por trabalhar não só essa questão do corpo, da técnica, mas principalmente essa questão do autoaperfeiçoamento. E isso, eu acredito que foi o que eu consegui trazer para a minha formação, em todos os níveis, né? Não só como atriz, né, o trabalho de expressão corporal, mas também como professora dentro de sala de aula, essa busca pelo autoaperfeiçoamento, né, do próprio conceito de Kung Fu que o senhor trouxe, de tempo, de trabalho. O treino, ele faz, eu acho que o treino verdadeiro, um treino bem orientado, ele extrapola o Kung, né? A gente consegue levar esses valores para a nossa vida.
de fato, ter uma formação global, né? Não é só aquela formação ali da técnica, peguei a faixa amarela, a faixa verde, né? Não, é uma formação que vai para muito além dessas conquistas, né? Dessas categorias, digamos assim. E principalmente essa questão, por ser mulher, né? De enfrentar esses medos, né? E conseguir me tornar um ser humano mais próximo do que eu queria ser, digamos assim, né? A arte marcial conseguiu fazer conseguiu agir dessa forma na minha vida, assim, na minha formação pessoal, como profissional também, né? De você conseguir enfrentar os seus próprios medos. Ninguém falou essa frase, mas todo artista marcial sabe, né? O maior inimigo é você mesmo, não é o outro, né? O grande enfrentamento é consigo mesmo, não é com o outro. E eu vivenciei muito isso, né? Acho que nós mulheres vivenciamos muito isso, né? Ainda mais, como o Kanashiro falou, né? No karatê, há pouco tempo atrás, não existiam mulheres praticando. Muito recente. Então, assim, para nós, eu acho que é mais difícil, né? Esse caminhar. Mas eu fui muito bem aceita na família e nunca tive problema nenhum em relação a isso. Então, acho que hoje em dia as artes estão mais abertas, né, a nos receber, e a gente pode colaborar de diversas formas, como o professor Pedro colocou, né, com o próprio Wing Chun, que é uma arte criada por uma mulher, ele parte de outros lugares, né, também. Acho que essa é a grande colaboração também, né, a nossa força, ela atua de outras formas, digamos assim, não necessariamente só na força física, né? Mas como o Pedro falou, né? A força que trabalha o deslocamento da energia e tudo mais. Então, acho que a presença das mulheres também traz essa integração para a própria arte em si, né? Não sei se eu respondi sua colocação, se for. Respondeu a todos nós, creio eu, né? Então, peço que você continue na orientação aqui e nos oriente mesmo para esse diálogo com o público aí, por favor. Poderia, então, você prosseguir? Nós vamos abrir para as perguntas, né? Vocês podem ficar à vontade para fazer perguntas para qualquer um de nós, e depois iremos divulgar também os contatos, né? Para quem quiser praticar, entrar em contato com os professores para praticar as artes aqui citadas. Muito obrigada.